Olá, alunos, tudo bem? Então, vou fazer essa aula, assíncrona, que é uma aula, na verdade, de revisão dos metabólitos secundários, que a gente tinha visto em farmacognosia, para vocês relembrarem e para quem nunca teve contato, nunca tinha visto, poder saber com o que a gente vai trabalhar, a partir depois da N1, né? Então, vamos lá. Então, aqui a gente continua falando do desenvolvimento e controle de qualidade dos fitoterápicos. Para a gente poder fazer o controle de qualidade desses fitoterápicos, a gente precisa saber quais são os tipos de componentes, de produtos que a gente está buscando dentro do fitoterápico. Então, no reino, no reino de animais, plantas, dos seres vivos, existem 3 domínios básicos, tá? O domínio das bactérias, deixa eu só colocar o apontador aqui. O domínio das bactérias, o domínio dos fungos, e o domínio das eucárias, que é onde está inserido todas as plantas que a gente conhece, Por exemplo, protista, fungo, plantae e animalia, tá? Então, todos eles, a archeia é protozoários, tá? Então, o reino das bactérias, a archeia que é protozoários, e eucária, que inclui o reino protista, o fungo, plantae e animalia, Então, nós estamos no animalia. As plantas estão no plantae. A gente vai focar no plantae, tá? Então, essa imagem aqui vocês já viram algumas vezes, que é a evolução das plantas, Então, no início, a gente tinha somente a alga verde, que é ancestral comum de todas as plantas. Essa alga verde, ela vivia dentro da água, que é onde os primeiros plantas viviam, porque lembra-se que a gente tinha uma incidência de raio solar muito intensa, a gente não tinha uma camada de ozônio, Quem faz a formação da camada de ozônio são as plantas, a produção de oxigênio acaba fazendo essa formação da camada de ozônio. Então, a gente tem o embrião multicelular. E então as plantas começam a se dividir, A primeira família que é criada é da briófita. A briófita é a planta mais simples, ela cresce perto da água, ela não tem componente vascular desenvolvido, não consegue ter altura, certo? Então essa planta ela começa, é a primeira família a ser criada. Depois há uma evolução onde começa a ter esporofito dominante, certo? E vasos condutores, folhas e caules. Isso permite que a planta consiga então sair de perto da água, Ela tem vasos condutores, ela começa a conseguir puxar a água da terra, e isso faz com que ela consiga sair para ambientes mais hostis que antes não eram popularizados, pela planta. E aí a gente tem as pteridófitas. Lembrando que nesse caso as pteridófitas são plantas que têm vasos condutores, sim, folhas e caules, sim, mas elas não têm um vaso condutor xilema e floema de forma desenvolvida, Ela não tem um desenvolvimento grande nessa área, lembrando que ela tem aqueles vasos condutores mais, como que a palavra que eu tô buscando, mais simplificado, certo? Já a partir das gimnospermas, há um outro corte, as plantas começam a deixar as sementes, Por quê? Porque aqui na pteridófita ela deixa o esporofito, o esporofito dominante. Se esse esporofito cai num ambiente que não é favorável para crescer a planta, ele tem um tempo de vida bem mais curto do que uma semente. A semente não, ela fica ali, no ambiente. Quando o ambiente começa a ficar favorável para ela, aí essa semente começa a eclodir, certo? E com isso faz com que as plantas consigam ter crescimento lateral, crescimento secundário, não só primário. Isso faz com que o crescimento secundário ajuda elas a ganhar altura. Então essa planta começa a conseguir ficar maior que as outras, sair
daquelas moitas, né? Consegue ficar maior que as outras para conseguir pegar mais incidência de raio solar, certo? E aí sim começa a produzir bastante oxigênio. E essa planta, então, são as gimnospermas. E aí a gente tem um outro corte, né, na linha da evolução, que é quando as plantas começam a ter flores e frutos, que são as angiospermas. Então, as angiospermas são todas aquelas plantas que têm flores e frutos, certo? Isso faz com que a gente consiga usar essas plantas para alimento, essa planta consegue ser acontecer polinização dessas plantas com a ajuda de insetos, então faz com que elas consigam ter muito mais amplitude para cobrir a terra, né? Elas começam também, esse pólen delas, elas vai perpetuar pelo ar. Então, assim, são coisas que ajudam bastante a planta a conseguir ter mais uma sobrevida, né? Então, vamos lá, né? O reino plantar, aqui ele é um mapa mental, porque eu já dei essa matéria para vocês, né? Então, é um mapa mental mostrando as principais considerações do reino plantar. Então, a gente tem dois tipos de planta. As criptogamas, que são as plantas que não possuem semente nem estrutura reprodutora. Então, são as duas primeiras famílias, né, da evolução, que são as briófitas e as pteridófitas. As briófitas, então, são plantas avasculares, fazem transporte por difusão, não possuem órgãos verdadeiros, dependentes da água para a reprodução, têm gametófito dominante, não possuem semente, flores ou frutos, plantas de pequeno porte, músculos, hepáticas e antociários são as plantas, são o que elas se subdividem, né? As pteridófitas, então, é um pouco mais evoluída, né? Então já são plantas vasculares. A principal diferença entre a briófita e a pteridófita é que a pteridófita é vascularizada, enquanto que a briófita não é. Dependente de água para reprodução ainda assim. Esporofito 2N dominante, né? Possui raiz, caules e folhas. Não possui semente, flores e frutos. Produzem esporos através dos soros. Podem ser de pequeno ou de grande porte, tá? Mas não passam muito ali de 1 metro e meio, tá? Samambaias e avencas são os exemplos dessas plantas, ou seja, são onde elas se subdividem. A gente tem as plantas, então, fanerogamas, que são plantas que possuem semente e estrutura reprodutora aparente, certo? A gente tem as gimnospermas e as angiospermas. A principal diferença entre elas, né, é que as angiospermas têm flores e frutos, né, enquanto que as gimnospermas não. Então, as gimnospermas são plantas vasculares também, mas com um sistema vascular muito mais desenvolvido do que a pteridófita, tá? Possuem raiz, caule, folhas e sementes nuas, independentes de água para sua reprodução. Esporofito 2N dominante, né? São produtoras de pólen, plantas de grande porte, como pinheiros, araucárias, são essas plantas maiores, essas árvores maiores que não produzem flores e frutos, tá? E aí a gente tem as angiospermas, que hoje são as plantas que são 90% aí das nossas plantas, tá? As angiospermas são muito desenvolvidas e elas, provavelmente a gente ainda vai ter mais algum corte aí na evolução, mas hoje elas são as plantas mais evoluídas. Então são plantas vasculares, desenvolvidas, bem desenvolvidas, tá? Independentes de água para sua reprodução, tem o esporofito 2N dominante, possui raiz, caule, folhas, sementes, flores e frutos, produtoras de pólen também. Aí elas se dividem em monocotiledônia e eudicotiledôneas, ou como a gente vai chamar de dicotiledôneas, né? Podem ser de pequeno ou grande porte, ou seja, elas são bem variadas. E são plantas com flores, então se tem flor é angiosperma. Aqui a gente mostra um pouquinho da flor, né? Então você tem o estigma, você tem que é o ovário que vai dar
o caminho para o ovário da flor, que é esse aqui, que é o óvulo, certo? O ovário e o óvulo dentro dele. A gente tem os estiletes. O estilete, ele se divide em antera e filete, tá? E o estilete principal aqui, né, que é o pistilo, que é o principal aqui, que vai dar pro óvulo, e vai dar caminho ao óvulo, né? Ele se divide em estigma, estilete e ovário, tá? Que é o pistilo, esse do meio aqui. Aqui é o receptáculo floral, ou seja, é o que protege o óvulo, tá? A gente tem as pétalas, que são normalmente coloridas, tá? E a gente tem as sépalas, que é essa aqui de baixo, que são normalmente folhas modificadas, tá bom? Parecem, até em alguns casos, elas são coloridas também, e elas parecem ser pétalas, tá? Mas elas são folhas modificadas. Enfim, isso aqui é para vocês relembrarem, né, das famílias e a principal função dessas famílias, tá? Eu vou deixar para vocês um videozinho um pouquinho mais longo, né, falando de cada família lá no AVA, tá? Então, vamos lá. A planta, as partes da planta, né, elas têm raiz, caule ou tronco, tem folhas, flores, frutos e sementes, certo? Então, essas são as partes da planta. As angiospermas, né, se dividem em monocotiledônia e dicotiledônia, tá? As monocotiledôneas são exemplos milho, trigo, grama, arroz, cana, palmeira. Elas são plantas que têm semente com um cotiledônio, ou seja, somente um embrião, raiz fasciculada, ou seja, em cabeleira. O xilema e o floema é disposto em forma de anel, tá? E eles são difusos no crescimento primário. Então, quando você corta, você não consegue ver certinho os feixes de xilema e floema, tá? As folhas são com nervuras paralelas. Os elementos florais são trímeros ou múltiplos, né? São a cada 3, múltiplos de 3, tá? 3, 6, 9, enfim. As dicotiledôneas, né? Como o ipê, o abacateiro, a quaresmeira, molho, soja, feijão, ervilha. Tem 2 cotiledôneos, certo? São plantas com a raiz axial, ou seja, crescem para baixo, em direção ao centro da terra, enquanto que a fasciculada é aquela que se espalha assim pela terra, tá? Tem xilema e floema disposto em feixe, ou seja, você consegue ver onde que está o xilema e onde está o floema, é visível que você consegue identificar um do outro. O xilema e floema em feixes também no crescimento primário, tá? E no secundário também a gente consegue ver isso. E as folhas delas são com nervuras ramificadas, tá? Que é aquela florzinha que a gente desenha de forma normal, assim, né? Deixa eu ver aqui. Né? Que é aquela florzinha que a gente... Aquela folhinha que a gente sempre desenha assim, ó. Que a gente foi ensinado a desenhar, né? Então, quando a gente desenha assim, a folha a gente está desenhando uma folha de uma dicotiledônea, tá? Essa daqui, não sei se ficou claro, ela é uma folha com ranhuras paralelas, né? Então, aquelas folhas que a gente vê assim, ó. Às vezes a gente tem até em casa aí algumas plantinhas, né? Com folhas assim. Essas plantinhas mais comuns de casa, tá? Os elementos florais dela, né? São tetrâmeros ou pentâmeros, ou os múltiplos dele, ou seja, são de 4 em 4 ou 5 em 5, certo? E aí, essas plantas todas, né, fazem que? Fotossíntese, né? Então, a fotossíntese, ela ela primeiro, né, ela absorve luz solar e CO2 para liberar oxigênio. Essa
é a principal reação que acontece na fotossíntese, tá? Então, a fotossíntese de equação geral, ela usa 6 moléculas de oxigênio, de CO2, mais 12 moléculas de água, mais a luz solar, tá? Para formar glicose, mais 6 moléculas de oxigênio e 6 moléculas de água, tá? Então, ele, na verdade, usa substâncias inorgânicas para criar substâncias orgânicas, como a glicose. São substâncias simples para formar substâncias complexas, certo? Então, o processo é anabólico. O processo da fotossíntese é anabólico, certo? E usa umas substâncias de baixa energia para criar substâncias de alta energia, que é a glicose, tá? Na fase fotoquímica, que é a fase clara, a planta faz a absorção da luz, ok? Fotólise da água, ou seja, libera O2, quebra a água. Fosforilização acíclica e cíclica, ou seja, produz ATP e NADP, que são utilizados lá na fase química, tá bom? Que é quando não tem luz. Então, quando não tem luz, o que a planta faz? Ela faz fixação do CO2, faz síntese de carboidratos, que é a glicose, faz regeneração da ribulose, tá? Faz produção de ATP e NAD, ou seja, utiliza nessa fase da fotoquímica. Porque a molécula que estava carregada aqui, ela utiliza aqui, certo? Isso tudo é feito dentro do cloroplasto, né? Que tem a parte tilacoide e a parte do estroma. A parte do tilacoide é a parte que utiliza quando tem luz. E a parte do estroma é a parte que se utiliza quando não tem luz. Então, essa parte aqui é que se utiliza quando tem luz e essa parte aqui é que se utiliza quando não tem luz, tá bom? A fotossíntese em uma planta, né? Então, o que você tem que ter? Você tem que ter água, que ela obtém da onde? Do solo. Você tem que ter CO2, que ela obtém da onde? Da atmosfera. Você tem que ter produção de glicose e oxigênio, que são das partes verdes da planta, né? Com parênquima clorofiliana, ou seja, possui clorofila, que são os caules verdes que não tem crescimento secundário, mas principalmente as folhas, tá? Quando são da água, ou seja, tem que vir a seiva bruta para os lugares da fotossíntese, que é o xilema, né? Ele que leva essa seiva bruta lá para cima, para as folhas. E quando são da glicose, que é a seiva elaborada, para onde? Para os locais de consumo, que é levado por quem? Pelo floema. Lembre, o xilema ele vai de baixo para cima e o floema de cima para baixo. Lembre-se sempre disso. Depois, né, lá no cloroplasto, né, a gente tem a célula vegetal, né, que faz a fotossíntese, e a fotossíntese ocorre no cloroplasto. Então, a gente vai ver que tem a membrana aqui externa, ó, da planta, certo? Ela tem esses pequenos buracos aqui na parede, isso é normal para ela conseguir, como essa parede, essa membrana aqui, essa parede celular da planta, ela é muito rígida, né? Ela precisa ter esses pequenos espaços aqui para fazer troca com outras células. Então, esses verdinhos que a gente enxerga aqui são todos cloroplastos. O cloroplasto tem a parte dos tilacoides, que são essas bolinhas aqui, que são o que faz a fase fotoquímica, né, que é na fase clara. E a gente tem a parte do estroma, que é esse lado de fora aqui, que ele é o que faz a fase química, tá bom? Então, a fotossíntese, ela é um processo autotrófico, né? Ou seja, produz o próprio alimento. Quem produz o próprio alimento são seres clorofilados, como as algas, as cianobactérias e as plantas de forma geral. Isso tudo é muito importante para quê? Para nós, no processo de respiração celular, uma vez que
A fotossíntese, ela utiliza energia luminosa para formar oxigênio e glicose, né? Ela utiliza água, CO2 e energia luminosa para formar glicose e oxigênio. E nós utilizamos, através da nossa mitocôndria, oxigênio, glicose e ATP, certo? Que também é formado lá na fotossíntese, para produzir CO2 e água. Então, é um processo que são integrados, são processos dependentes um do outro, tá? Porque cada um do que é gerado desses compostos, ele serve para o outro. Então, por isso que é um processo integrado, ok? Então, só para a gente relembrar aí o processo de fotossíntese. Então, vamos lá. Por que a gente está falando de tudo isso? Porque a gente tem que lembrar que a planta produz metabólitos primários e produz também metabólitos secundários, tá? Então, vamos lá. Metabólito primário, né? A glicose é a primeira coisa que é formada, que a gente já falou ali que a fotossíntese forma a glicose. Da glicose, o que pode acontecer com ela? Ela pode ser utilizada no armazenamento em órgãos de reserva, certo? Ela pode ser usada na respiração celular das plantas, quando a planta fica muitos dias sem conseguir fazer o processo de fotossíntese, ela começa a ir queimar a glicose, por isso que ela armazena também, tá? E ela é utilizada para fazer outros metabólitos primários, como, por exemplo, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Tudo isso para o funcionamento essencial da planta, que é formar o seu DNA, que é formar as suas proteínas, que é formar os seus lipídios, os seus carboidratos. Tudo isso a planta consome para formar os órgãos dela, certo? E também é usado no metabolismo secundário, que é o quê? Que é onde a gente encontra os princípios ativos de cada planta. Então, vocês devem lembrar aqui desse pequeno esquema, né, que mostra quais são os tipos de metabolismos secundários e primários que existem. Então, vamos aqui só relembrar, tá? Porque a gente não vai passar passo a passo. Mas lembrando que a partir da glicose aqui, feita no ciclo de Calvin, que é a fotossíntese, né? Ela entra numa cascata de reação aqui, que ela vai gerar ATP. No fim, é para gerar ATP, certo? Então, primeira coisa, a glicose pode virar carboidrato. Ela também pode virar nucleotídeos, certo? Ela pode, então, também seguir essa mesma linha aqui para transformar em ATP, juntar com acetil-CoA e fazer ATP. Ela também pode, depois de algumas etapas, né, se juntar ao glicerol 3-fosfato para formar os lipídios, ok? Ela pode também, né, gerar aqui, a partir da eletrólise 4-fosfato, o ácido chiquímico, que é a primeira rota para a formação dos agentes dos metabolismos secundários, dos compostos de metabolismo secundário, que é a rota do ácido químico. Então, na rota do ácido químico, a gente pode ir para os aminoácidos aromáticos, tá? Nos aminoácidos aromáticos, eles podem formar proteínas, e esses aminoácidos aromáticos podem formar substâncias nitrogenadas, tá? Esses aminoácidos aromáticos ainda, dependendo de qual for eles, como por exemplo o ácido benzoico, fenilpropanoides, eles vão se juntando para formar outros compostos. Então, o ácido benzoico dá origem ao fenilpropanoide, que dá origem às cumarinas, que dá origem às lignanas, que são todos chamados de substâncias fenólicas. Então, flavonoide, xilbeno, protocianidinas, taninos, ácidos benzoicos, todos eles são chamados de substâncias fenólicas, tá? Desse lado de cá, então, quando ela entra aqui na linha do acetil-CoA, ela pode ir para o acetato, para a via do acetato malonato, para formar ácido graxo e lipídio, certo? Ou se juntar aqui formando flavonoides e xilbenos, ok? São para o lado das substâncias fenólicas. Se ela for para esse lado, ela vai formar ácido mevalônico, se juntar com uma parte do metabolismo aqui da glicose,
para formar terpenos. Então, os terpenos são de origem da via do MEV e da via do MEP, certo? Então, eles unem tanto a glicose aqui quanto o acetil-CoA para formar os terpenos, tá? E aqui, ela vai dar origem aos aminoácidos alifáticos, ou seja, aminoácidos de cadeia aberta, tá? Que vai dar origem às proteínas, propriamente dita, né? E a outras substâncias nitrogenadas. Então, assim, os aminoácidos vão dar origem a substâncias nitrogenadas, certo? Se o aminoácido ainda pode dar origem também, o aminoácido aromático ainda pode dar origem a substâncias fenólicas. A via do ácido ciquímico vai dar origem a substâncias fenólicas. A via do acetato malonato vai dar origem às substâncias fenólicas. E a via do MEP e do MEV vai dar origem aos terpenos, tá bom? Então, são as principais substâncias, né, que a gente viu aí. Terpenos, substâncias nitrogenadas e substâncias fenólicas, tá? Esse aqui é um outro modo da gente ver essa mesma configuração, mas um pouquinho, talvez, mais organizado, né? Então, a gente tem aqui a glicose, a gente não vai ver toda aquela parte aqui, ó, desse metabolismo primário, a gente vai ver somente o metabolismo secundário aqui nessa imagem, tá? Então, a glicose, ela dá origem ao ácido chiquímico. O ácido chiquímico, ele tem 3 vias que ele pode seguir. A via do triptofano, que é o aminoácido aromático, triptofano, que vai dar origem aos alcaloides indólicos e quinolínicos. O aminoácido aromático fenilalanina e tirosina, ele vai dar origem aos alcaloides isonolínicos e benzil-isonolínicos, mas alcaloides, certo? E essa fenilalanina, ela pode dar origem ao ácido cinâmico, que vai dar origem aos fenilpropanoides, que vai dar origem às lignanas e ligninas e cumarinas, certo? Outra via do ácido chiquímico é o ácido gálico, que vai dar origem aos taninos hidrolisáveis. Resumindo, ácido chiquímico tem 3 principais aminoácidos, tá? Se for pelo triptofano, dá origem a alcaloides. Se for pela fenilalanina, vai dar origem a outros alcaloides, mas também pode se transformar com ácido cinâmico, e aí dá origem a fenilpropanoides, que são as ligninas e cumarinas, certo? Se for pela via do ácido gálico, vai dar origem aos taninos. Deste lado de cá, quando a gente tem acetilcoenzimal, ou seja, acetil-CoA. Na via do acetil-CoA, a gente tem a via do mevalonato, que vai dar origem aos terpenos e esteroides, certo? Se ele entrar na via do ciclo do ácido cítrico lá, da respiração, né? Vai dar origem à ortimina e à lisina, que vai dar origem a alcaloides, tá? E que esses daqui são os aminoácidos de cadeia aberta, certo? Ou seja, aqui a gente tem aminoácido dando origem a alcaloides, e aqui a gente tem aminoácidos aromáticos dando origem aqui a alcaloides aqui e aqui, certo? E aqui, se acontecer uma condensação, a gente vai dar origem aos ácidos graxos, ok? E a junção dessas duas vias vai dar origem às antraquinonas, aos flavonoides e aos taninos condensados. Mas vamos lá conhecer, né, cada um. Vamos começar falando dos compostos nitrogenados, tá? Então, a gente tem aqui o cloroplasto e a mitocôndria. A gente vai ver a fase que é feita no cloroplasto e a fase que é feita na mitocôndria. Então, no cloroplasto é feito o metabolismo primário do carbono, que vai dar origem ao piruvato, a eritrose 4P, fosfato, né? E o fosfoenol piruvato, ok? Então, dentro da mitocôndria, o piruvato vai virar acetil-CoA, vai entrar no ciclo do ácido tricarboxílico e vai dar origem aos aminoácidos alifáticos, que vai dar origem aos compostos nitrogenados, certo? Lá na eritrose 4P fosfato, se ela juntar com o fosfenol piruvato, ela vai dar origem ao ácido químico, que vai dar origem aos aminoácidos aromáticos, que dará origem aos compostos nitrogenados. Então, da onde vem, prestem atenção, da onde vem os aminoácidos, os compostos nitrogenados? Vem dos aminoácidos alifáticos, ou seja, aminoácidos de cadeia aberta, ou dos aminoácidos aromáticos. Compostos nitrogenados têm origem
através de aminoácidos, seja ele aromático ou alifático. Ok? É isso que a gente tem que saber. Ok? Quem dá origem aos compostos aos aminoácidos aromáticos? A via do ácido chiquínico. Ponto. Ok? Quem dá origem aos aminoácidos alifáticos? A via do acetil-CoA. Ou a gente vai falar a via do mevalonato. Certo? Bom. Então vamos lá. Os alcaloides, né? Que são as substâncias nitrogenadas mais conhecidas, né? Então, aqui a gente tem a nicotina, né? Que ela é um exemplo de alcaloide, né? Que age aí no sistema nervoso central. Ela compete com o neurotransmissor, a acetilcolina. Ela tem com o efeito de contato, da ingestão e de repelência, né? Então, ela é para isso. A partir do estudo da estrutura química da nicotina, a gente foi possível sintetizar alguns inseticidas, porque a planta produz ela porque ela quer evitar o contato, evitar a ingestão da planta e fazer repelência dos insetos, né? Eita, café frio já. Fazer repelência dos insetos. Então, tudo isso, a planta produz naturalmente nicotina para isso. Porém, a gente conseguiu usar a fórmula química da nicotina para conseguir produzir alguns inseticidas, né? Como chamados de neonicotinoides, né? São esses daqui, que são grupos recentes de inseticidas. E aí a gente consegue usar eles na agricultura para evitar que os insetos ataquem as plantas na agricultura. Então, a planta produz nicotina para uma função. A gente consegue usar a nicotina para a mesma função, criando um composto sintético. Então, os alcaloides são compostos orgânicos cíclicos, certo? Sempre cíclicos, que possuem, pelo menos, vamos lá, deixa eu pegar aqui. Que possuem pelo menos um átomo de nitrogênio no seu anel. Então, isso é importante. São compostos nitrogenados. Então, o que você tem que ver quando você olhar para um composto desse? Você tem que ver nitrogênio, tá? Na sua grande maioria, os alcaloides possuem caráter alcalino, ou seja, são básicos. Aí a pergunta que não quer calar, por que ele é básico, gente? O que ele tem que forma esse composto básico que a gente viu lá em química farmacêutica? Esse composto é básico porque o nitrogênio tem um par de elétrons que está disponível para receber um próton, certo? Então, se ele recebe um próton, ele é básico. Se ele doa um par de elétrons para ligação, ele é básico. Vocês lembram lá, Bruce de Lowry, Lewis? Então, a gente tem que saber todas as partes das matérias aí para a gente poder conseguir fazer correlações. Então, por isso que eles são compostos alcalinos, tá? Aqui eu ainda escrevi para vocês, pois a presença do átomo de nitrogênio representa o par de elétrons não compartilhados, ou seja, disponível para receber um próton, ou, no caso, quando a gente fala de Lewis, para doar um par de elétrons para a ligação, né? Essa classe de compostos, né, os alcaloides, são... aqui eu não mostrei para vocês, né? Ó, a cafeína é um alcaloide, tá? A nicotina eu já tinha mostrado para vocês, ok? Essa classe de compostos é famosa pela presença de substâncias que possuem acentuado efeito no sistema nervoso, tá? Então, a maior parte delas vai passar pela barreira encefálica e vai atingir o nosso sistema nervoso. É por isso que o café acorda a gente, tá? Sendo muitas delas largamente utilizadas como venenos ou alucinógenos. Morfina e codeína, né, gente? A gente já sabe qual que é o efeito dessas drogas no sistema nervoso central. Em 1806, foi isolada a morfina, né, pelo farmacêutico alemão Friedrich Sertuner, acho que é assim que fala o nome dele, e deu origem aos estudos dos alcaloides. Até então, a primeira substância alcaloide que foi isolada foi a morfina, tá? Então, essas substâncias, elas são armazenadas nas folhas, nos caules, nas raízes, em flores, né?
em estruturas como vacúolos, canais iseníferos, lactíferos ou tricomas glandulares, enfim, em locais de armazenamento da planta, porque eles podem intoxicar a própria planta. Então, o que eles fazem? Eles colocam num lugar bem protegido, tá? E normalmente num tecido morto, tá? Normalmente. E quando ocorre um ataque de herbivoria, né? Quando um animal se alimenta da planta, ou ela tem uma doença por algum patógeno, fungo, vírus, enfim, são liberadas pela ativação somente no local. E aí não prejudica a planta, certo? Então, por isso que elas são armazenadas nos sistemas de armazenamento, tá? Da planta. Vamos lá falar também, ó, dos glicosídeos cianogênicos. Os glicosídeos cianogênicos também são uma espécie de compostos nitrogenados. Eles possuem nitrogênio aqui nas substâncias deles. Mas ao contrário, ó, dos alcaloides, que o nitrogênio estava no anel, vocês conseguem ver aqui o nitrogênio no anel, aqui também, ó, nitrogênio no anel, certo? Então, ao contrário desses, ele tem essa ligação aqui, ó, C-tripla-N, tá? Então, são plantas que possuem essa ligação C-tripla-N. Ela entrega, então, um grupo que abrange mais de 3.000 plantas capazes de produzir, né? Esse glicosídeo cianogênico aqui. Por exemplo, a Danne é uma delas, tá? E efetuar a defesa contra os herbívoros. Beleza, porque a função é essa. Ele é tóxico justamente para deixar o herbívoro mais letárgico, né? Mas a liberação, né, desse ácido, né, ele provoca a inibição do citrocromo C oxidase na cadeia de transporte de elétrons. Então, o que ele faz? Ele bloqueia as mitocôndrias. A mitocôndria não consegue fazer troca eletrônica, isso leva à morte, certo? Então, essas plantas são plantas extremamente perigosas e tóxicas, porque elas possuem esse grupo C-tripla-N. Quando vai ser atacado, essa ligação vai quebrar, esse carbono vai ficar negativo, certo? Deixa eu desenhar aqui para vocês, que eu acho que é mais fácil, já que eu tenho tempo, né, que eu tô aqui. Então, quando essa planta for atacada, essa ligação vai quebrar, certo? Quando essa ligação quebrar, vai formar C-tripla. Ó, a gente vai ficar bem ruim, tá? Porque desenhar no computador não é fácil, não. C-tripla-N aqui, bem legal, hein? Carbono o quê? Negativo. Se esse carbono está negativo, o que vai acontecer com essa carga? Ele vai capturar aqui um H+ do meio, certo? H+ do meio. Quem ataca quem? Sempre o par de elétrons ataca quem está positivo, certo? Aí. Formando, então, o ácido, né? Que é esse ácido aqui, HCN3. Ou HCN, né? HC-tripla-N. Então, esse ácido é o tóxico. Então, essa substância ela tem uma potencial toxicidade, né? A partir do momento que ela é liberada, acontece essa formação. Então, ela leva à morte, tá? Vamos falar agora dos compostos fenólicos. Então, de onde vêm os compostos fenólicos? Eles são todos sintetizados no citoplasma da planta, tá? Então, não é dentro da mitocôndria, é no citoplasma da planta. Então, de onde eles vêm? Eles vêm do aminoácido fenilalanina. Tá? Então, acontece uma reação, uma enzima chamada PAU, tá? E forma o ácido cinâmico. Depois, esse ácido cinâmico vai se transformar no ácido cumárico, que vai dar origem às cumarinas, né? Vai reagir com o acetil-CoA, dando origem ao cumaril-CoA, que vai se juntar 3 moléculas de melanil-CoA, vai formar as chalconas, ok? Que vai dar origem às flavonas, que dão origem às isoflavonas e às flavonas, que também dão origem aos dihidroflavonoides, que dão origem aos flavonoides. E depois, por último, da cadeia,
a origem às antocianinas, tá? Então, essa rota do ácido químico, quando a gente fala da fenilalanina, ela representa um importante ponto de partida para a produção da maioria dos compostos fenólicos. Outra via é o ácido mevalônico, que é menos significativo. Então, da onde vêm os compostos fenólicos? A maioria vem da via do ácido chiquímico pelo aminoácido fenilalanina, certo? Então, quem são os compostos fenólicos, né? Os compostos fenólicos são plantas que produzem aí uma grande variedade de produtos secundários, né? Que contém o grupo fenol. Ou seja, o que a gente vai procurar? A gente vai procurar uma hidroxila ligada a um anel aromático. A gente vai procurar uma hidroxila ligada a um anel aromático. Onde que está o fenol aqui? Aqui, ó. Olha o fenol aqui. Certo? Onde está o fenol aqui? Nós temos dois, né? Nós temos aqui nessa ponta e temos desse outro lado aqui o grupo fenol, certo? Então, o que a gente vai estudar? Grupamentos químicos, né? Que a gente já viu na nossa aula de QF. Então, não aceito vocês não reconhecerem o fenol. Onde está o fenol aqui? A gente tem o fenol aqui, ó, né? Mas ele, né, como ele tem esse grupo oxigênio aqui, pode ser que ele vire um enol, né? Na verdade. Mas aqui a gente tem um fenol propriamente dito, ó. Ok? Onde está o fenol aqui? Aqui, ó. Ó o fenol aqui. Aqui. Onde que está o fenol? Ó, a gente tem um aqui. Certo? E um outro aqui, ó. Fenol. Certo, gente? Então, né? A gente tem que saber reconhecer um fenol quando a gente vê um, né? O fato dos compostos fenólicos possuírem uma grande diversidade química faz com que eles desempenhem uma variedade de funções nos vegetais. Então, olha só, quando você olhar aqui, vocês vão ver, né? A gente tem moléculas de tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é tipo, né? De função. Então, os compostos fenólicos são os compostos mais variados que tem, tá? Então, alguns deles vão servir como defesa da planta, outros como atrator de polinizador da planta e outros afetam o crescimento das plantas vizinhas, né? Para quê? Para essa planta conseguir se sobressair em cima das outras e ficar com mais espaço para pegar sol, certo? Então, vamos lá. A gente tem aqui, né, o fenilalanina e a primeira etapa é o pau, usar a enzima, né, pau, que vai dar origem aqui ao ácido cinâmico, certo? Esse ácido cinâmico é aquele ácido muito importante para fazer aparecer o ácido salicílico. Então, assim, você lembra do ácido salicílico que a gente falou em aula aí, que ele foi isolado, que a gente fez até um exercício falando da mulher que ela gostava de utilizar produto natural, ela chega na farmácia pedindo um remédio, né, para dor de cabeça, e aí ela fala que ela gostava de usar produto natural, que a avó dela sempre dava o chá para ela e tal, e você tinha lá o Galenol, né, que era uma das opções para você poder dar, ou o AS. Então, essa planta, ela é uma planta que produz compostos aromáticos, né, ou compostos fenólicos, né? E esse ácido salicílico, ele vem daqui, do ácido cinâmico, certo? Então, ele logo na primeira etapa ali da reação. Então, a enzima PAL, ela inicia todo o processo de síntese desses compostos. Ela é regulada por fatores ambientais, como nutrição, infecção por fungos e luz. Então, como o ácido salicílico, ele tem essa antifúngica, né? Ele é produzido quando ela tem muita infecção por fungos, quando o ambiente não está favorável para ela também, como proteção ele produz, e na presença de muita luz também ela produz mais, tá? Então vamos falar do ácido salicílico, né? O ácido salicílico produzido na planta é esse daqui, tá? Onde está o fenol? Aqui, ó. Olha o fenol aqui, certo? Fenol. Esse é o ácido salicílico produzido na planta. Então, ele tem o efeito analgésico, né?
Ele tem antipirético, prevenção de trombolismo cerebral, infarto agudo, entre outras ações dos seres humanos. Porém, na planta, ele é um estímulo para o florescimento, para a produção de calor nas plantas termogênicas e o aumento da resistência à doença, que é o principal, tá? Função dele. Nós utilizamos a aspirina na forma do ácido acetil salicílico, tá? Que é uma forma da gente formar, na verdade, um éster desse composto aqui. A gente forma um éster desse composto. A gente faz uma reação aqui para formar um éster, tá? As ligninas, né? Vamos voltar aqui. Então, a próxima etapa do ácido químico, ou ele faz ácido salicílico, ou ele vai seguir para a parte do ácido parafumárico, tá? O ácido parafumárico, se ele juntar com o ácido parafumárico, ele pode dar origem às ligninas ou às cumarinas. A lignina são essas substâncias aqui. Então, nós temos sempre compostos fenólicos, tá? Então, composto fenólico aqui, certo? Deixa eu só ver se eu consigo mudar. Isso aqui tem cor. Tá bom, não tem cor, vai essa mesmo. Seguido de uma cadeia aberta com álcool na ponta. Seguido de uma cadeia aberta com álcool na ponta. Seguido de uma cadeia aberta com álcool na ponta. Entenderam? Então, essa sempre é a característica de uma lignina. Então, acredite que esses compostos fenólicos, eles são fundamentais para a conquista do ambiente terrestre das plantas. Por quê? Porque a lignina proporciona o desenvolvimento do sistema vascular, porque ela dá rigidez aos vasos da planta. Então, o que ela ajuda? Ela ajuda a crescer, a essa planta crescer firme, porque vocês concordam comigo que a planta está presa no chão. Ela precisa ter resistência a vento, ela precisa ter resistência a incêndio. Então, são várias coisas que ela precisa ter rigidez. Por isso que as plantas são durinhas, né? O cabo sempre é durinho. Por conta das ligninas. Então, quanto menos lignina uma planta tem, mais flexível ela é e ela pode quebrar com maior facilidade, tá? Então, as plantas as primitivas, que habitam principalmente o ambiente úmido, como as briófitas e epitoridófitas, são pobres em compostos fenólicos de forma geral, entendeu? Eles não conseguem formar lignina, porque assim, é uma etapa, né, gente? Uma etapa aqui de vários passos, um passo levando ao outro. Então, se a planta não consegue nem produzir lignina, quer dizer que ela é muito pobre em fenilalanina, muito pobre em compostos fenólicos, tá? E aí a gente tem as cumarinas, né? Vamos voltar lá. As cumarinas aqui, que também são de origem do ácido cumárico, né? As cumarinas. Então, a cumarina, que a gente vai olhar para a cumarina? A cumarina é um especial composto fenólico, porque a gente não encontra o OH aqui, o fenol, tá? A gente não encontra o fenol nela, porque ela ocorre uma desidratação e ela perde esse fenol, ele vira aqui um aldeído, tá? Mas uma acetona, tá? Mas o que é característico das cumarinas? Esses dois anéis. Essa carinha aqui, ó, de dois anéis aromáticos com um éster e uma acetona, ela é característica das cumarinas, tá? Esse grupo. Então, ela foi isolada inicialmente em 1820, né? A partir de uma planta muito conhecida chamada cumaru, por isso que ela recebeu o nome de cumarina. E são encontradas nas raízes, nas flores e nos frutos das plantas, tá? Além das plantas, alguns tipos de fungos e bactérias também conseguem sintetizar as cumarinas. Elas têm ação antioxidante e inibidor enzimático, então elas estão envolvidas no controle da respiração, fotossíntese e principalmente da defesa contra as plantas, tá? As cumarinas, elas possuem alguns efeitos farmacológicos e isso faz com que elas sejam muito estudadas, tá bom? Estudadas.
que são os efeitos anti-câncer, anti-neurodegenerativos, antioxidante, antiviral, anti-HIV, anti-influenza, antibacteriano, antifúngio, antidiabético, anti-inflamatório, anticoagulante. Então, o mais famoso cumarina é a varfarina, tá? Que é um derivado de um sintético baseado no 4H-cumarina, que é esse carinha aqui, ó. Então, tinha esse carinha, tá? Que é o 4H-cumarina, que é esse cara aqui, ó. E aí, eles acrescentaram, né, essa parte aqui da molécula e conseguiram desenvolver varfarina, que é um dos compostos mais famosos anticoagulantes que a gente conhece, certo? Utilizado aí muito no tratamento de anticoagulante, principalmente para ajudar no tratamento cardiopata, né? Principalmente para não formar aí trombos, né? E a pessoa levar a pessoa a um ataque cardíaco, um AVC, enfim. Ok? E aí a gente começa a falar, então, depois das cumarinas, vamos voltar lá só para vocês não se perderem, ó, a gente tá bem aqui, tá? Então a gente falou aqui, até aqui, das cumarinas, tá? E aí a gente começa a falar do cumaril-CoA e das moléculas de malonil-CoA, que vai dar origem a todos esses outros aqui. Aí a gente vai mudar para esse esqueminha aqui, tá? Estamos aqui, ó, cumaril-CoA e malonil-CoA. Então, quando essas vias se juntam, eles vão começar a dar origem a outros compostos. Porque até ali no cumaril, a gente tinha as cumarinas, é uma via única do ácido chiquímico, tá? Quando o ácido químico, né, que é o fenil, que é a origem da fenilalanina, né, se junta à via do mavalonato, que é do malonil-CoA, quando eles se juntam, eles dão origem a outros tipos de compostos, são compostos híbridos entre essas duas vias, tá bom? Então vamos começar a falar um pouquinho das enzimas. A gente tem duas enzimas principais nessa categoria. Então, quanto lá para a formação dos nossos compostos, né? Os primeiros ali, a gente tinha muita influência da enzima PAL. Aqui a gente tem muita influência de duas outras enzimas. Então, lá a gente tinha influência da enzima PAL, né? Aqui a gente tem influência da CHS, que é uma enzima para que haja formação de proteínas flavonoides, como as antocianinas, os flavonoides, tá? E os taninos. E a primeira etapa para a síntese das chalconas, tá? Então, essa CHS, ela é a principal. Ela dá origem a todos os outros, né? Então, aqui dá origem às chalconas, às isoflavonas, aos flavonoides, às antocianinas e aos taninos condensados. Ela dá origem a todos eles. Mas, então vamos falar, né, de todos eles. Mas existe também a STS, que ela é uma mutação dessa daqui. Mas vamos falar primeiro da CHS. A CHS vai dar origem, então, às chalconas, que dão origem às isoflavonas, aos flavonoides, que dão origem a taninos condensados, e às antocianinas. Então, vamos lá. O primeiro, então, composto dessa via sintética, né, da CHS, que é quando junta o cumaril-CoA com o malonil-CoA e tem a presença dessa enzima CHS, a primeira etapa é a síntese das chalconas, tá? Então, as chalconas são substâncias de grande interesse farmacológico também, porque elas têm uma estrutura química aqui relativamente bem simples, né? Então, a gente consegue tentar fabricar ela em laboratório com uma maior facilidade, tá? E ela tem diversidade de atividade farmacológica, por exemplo, atividade antioxidante, antinociceptiva, que é para dor, né? Anticonvulsivante, anti-inflamatória. Então, elas são bem estudadas, tá? Quando algumas espécies vegetais, então, como eu estava dizendo para vocês, elas têm essa carinha aqui, tem essa enzima STS, que é uma mutação na enzima CHS, ela começa a acumular estilbeno. Em vez de fazer chalcona, eles começam a fazer estilbenos, tá? Então, os estilbenos, eles são muito famosos. Eles estão principalmente na uva, nos amendoins, né? Ele é o Revestral é o mais famoso deles. E acredita que ele diminui o risco de doenças cardíacas, tá?
Então, uva e amendoim são as maiores fontes de estilbeno. Então, o que a gente tem que focar aqui, gente? A gente tem que focar, olha, a CHS, ela começa a dar origem a vários compostos que são parecidos entre si. Se a gente for olhar aqui, né, eles são bem parecidos quimicamente entre si, ok? Lembrando sempre aqui que os taninos condensados são várias moléculas de flavonoides juntos. Vocês conseguem ver que eles são todos iguaizinhos, só que eles fazem ligação entre si, fazem um complexo e aí eles formam taninos, né? Então, essa carinha aqui de 2 anéis, um outro anel ou aberto ou fechado, né? Se o anel estiver aberto, é chamado de chalcona. Se o anel estiver fechado, é chamado de flavonoide. Aí a gente tem os flavononas, que tem acetona, e os flavonóis, que tem álcool na estrutura, ok? Essa é a diferença. Então, aqui a gente tem um anel aberto chamado chalcona. Quando a gente fala de flavonoide, a gente está falando de flavononas, flavonóis, antocianinas e taninos condensados. Todos eles recebem o nome genérico de flavonoides, certo? O que diferencia um do outro? O tipo de estrutura química que fecha. Se o anel fechar dessa forma, vai formar flavononas, que é a origem aqui das acetonas, certo? Se o anel se formar dessa forma, ele forma flavonois. Então, ele tem uma molécula de álcool aqui junto desse anel. Depois, ele pode dar origem a antocianinas, que é o quê? Que ele perde esse composto C-O aqui e vai formar um composto com carga. Então, olhou, tem carga, é o quê? Antocianinas, certo? E os taninos condensados, que são junções desses flavonoides, ou seja, esses flavonoides fazendo ligação entre si, formando um complexo, tá bom? Então, o estilbeno, como eu falei para vocês, é um dos mais importantes. Ele vem de uma origem onde há uma mutação da enzima CHS em algumas moléculas e ele começa a fazer estilbeno. Então, qual que é a principal característica aqui do estilbeno? Ele não tem um anel central, ó. Ele não tem um anel central, ele tem só uma ligação dupla, tá? Ele pode ser E ou Z, tá, gente? Esse composto pode ser E ou Z, ok? E ou Z, vocês lembram disso, né, de química? E quando os principais grupos estão em lado opostos, e Z é quando os principais grupos funcionais estão juntos, certo? Aqui no caso, ele está na sua forma E, né? E o Resveratrol, então, ele é o principal exemplo da família do estilbeno, tá bom? A gente vai encontrar no amendoim, vai encontrar nas uvas de forma geral, principalmente as uvas mais escuras, tá? Essa corzinha roxa aí é característica da presença de estilbeno. Então, flavonoides são todos os outros compostos, tá bom? Que tem essa mesma carinha aqui, ó, que a gente viu agora. Aqui a gente tá falando de flavonoides, né? Que tem a molécula de álcool. Mas essa carinha aqui é para todos eles. E essa corzinha mais escurinha, roxinha, vermelhinha, é todas as substâncias, as plantas que têm essa corzinha, elas têm flavonoides, tá? Então, elas são ausentes em fungo, algo, briófita e pteridófita, tá? Importância só nas angiospermas é muito grande. Então, quem que mais vai ter flavonoides na sua composição? É as angiospermas, tá? Então, eles estão envolvidos principalmente na sinalização entre as plantas e outros organismos e na proteção contra raios UV. Então, essa coloração não é uma à toa, ela é uma coloração para filtrar os raios nocivos à planta, tá? Aí vamos começar a falar dos tipos de flavonoides que tem. Como eu falei para vocês, as isoflavonas é porque elas contêm aqui uma molécula, aqui ó, de acetona, tá? No seu anel. Então o anel fechou em forma de acetona, é flavonona. As flavononas, ou flavonas ou flavononas, né, mesma coisa, são derivadas das chalconas. E elas possuem ação antipatógenos e inseticidas, tá? Sua ação farmacológica principal, né, quando a gente fala de isolamento dela, quando a gente quer uma flavona, é hormonal, tá? Mal de Alzheimer, câncer de mama e de útero. Então, elas agem normalizando os níveis de estrógenos circulantes, tá?
e elas mimetizam os efeitos deste hormônio. Ela é muito encontrada na soja. Vocês já ouviram falar assim? Eu acho que vocês já até podem ter ouvido falar, isoflavona, é cheio de isoflavona. Esse tratamento, principalmente tratamento para quando a mulher está na menopausa, é muito utilizado a isoflavona, porque ela mimetiza o estrogênio, então ela consegue fazer com que o corpo entenda que ela consegue ativar o receptor de estrogênio. Então não cai tanto a produção de hormônio da mulher, ela é usada como repositor hormonal, tá bom? Então é muito importante as isoflavonas nessa parte, principalmente para nós mulheres. Então a mulher que ela consome muitos derivados de soja, e a soja em si, ela tem esse efeito do estrogênio muito mais pronunciado nela. Então é bem interessante para nós mulheres e para indicação mesmo na parte quando a mulher chega ali perto dos 40, né? A gente tem vários produtos fitoterápicos à base de isoflavona que podem ser indicados sim como um repositor. Não é um repositor hormonal muito forte, como a gente sabe, ele é para aquelas fases iniciais da menopausa, mas a gente consegue aí levar por mais tempo sem que a mulher precise fazer aquela reposição hormonal muito agressiva, tá? E sem também que os níveis dela caiam drasticamente quando chega na menopausa. Então, dá para se utilizar as isoflavonas nesse caso. A gente tem, eu tô tentando lembrar aqui, tem um medicamento que ele é comprado mesmo, que tem esse princípio ativo isolado. É bem legal. Vocês podem ver, acho que a maioria das farmácias tem. Ele é bem caro, tá? Ele é bem caro, mas ele é muito interessante para as mulheres que estão aí iniciando a sua menopausa, aos 40, 45 anos, começarem a fazer um uso dele, né? Porque é um produto natural e a única coisa que ele vai fazer é mimetizar o estrógeno, né? O estrogênio natural que a gente tem, ou seja, ativar o receptor no lugar do nosso estrogênio que vai estar faltando, né? Ou vai começar a cair os níveis, né? Não tem necessidade de fazer reposição hormonal para pessoas jovens, porque o nosso sistema, ele mesmo dá conta, a não ser que você tenha algum problema mesmo. Mas mulheres a partir de 45, 50 anos, é bem interessante essa reposição hormonal através de fitoterápicos, né? Já para evitar aí uma queda brusca. E ela pode começar um tratamento hormonal mais sofisticado caso o fitoterápico não consiga mais dar conta. Então, é muito importante, por quê? Porque aquilo que eu falei para vocês sobre etapas, né? Sobre a gente considerar a gravidade antes de mudar para o remédio alopático, né? A gente dá chance ao nosso corpo de tentar reverter de forma mais branda, né? Sem ser agressivo com o nosso organismo, né? As isoflavonas são uma dessas possibilidades, né? Vamos falar então dos flavonoides. Como eu disse para vocês, eles são derivados das chalconas, né? E quando o anel fecha, ele forma flavonoides, que forma aqui, ó, um álcool nessa posição. Então, eles têm sim um grupo cetona, igual às flavononas, sim, mas eles possuem um álcool nessa posição aqui, ok? Então, os flavonoides são precursores dos taninos e das antocianinas. Porém, eles, por si só, já apresentam uma ação biológica bem importante, que ele faz o quê? Absorção de UVB para proteger as plantas. Então, a partir dos flavonoides, plantas que possuem flavonoides são essas plantas mais roxinhas. Aqui a gente pode até falar de plantas mais que tem uma cor mais rosada, uma cor menos intensa, ok? Chalconas normalmente estão em plantas que possuem uma cor mais alaranjada, uma coisa assim. Quando a gente vai para flavonona, a gente vai ter essas plantas com uma cor menos intensa e tal, mas ainda puxada ali pro vermelho, pro rosa, pro roxo, mas bem menos intenso. E quando a gente fala de flavonoides, aí sim, gente, aí assim a cor começa a aparecer mesmo na planta, tá? Por quê? Proteção UVA e UVB, tá? Então, eles são representados principalmente pela quercetina, é o mais importante deles, tá?
É uma substância que ela tem atividade antioxidante, anti-inflamatória, inibe a proliferação celular, estrogênica também, mas não tão forte quanto a flavonona, tá? Antifibrótica, anticoagulante, antibacteriana e antihipertensiva. Então, quem tem essa substância, gente? O chá preto, o chá verde, a erva mate, são os alimentos mais ricos nessa quercetina, que é essa daqui, tá? Essa daqui é a quercetina, ó. Ó. Aqui, ó, quando a gente fala, né? Que é característico, tá? Por que eu falo para vocês olharem a característica? Para vocês não terem medo de errar na hora de uma prova, na hora de ver mesmo um prescritivo. A gente às vezes olha assim, esses compostos químicos enormes, né? E a gente fica com medo mesmo, né? De não conseguir diferenciar um do outro. Mas eu sempre dou para vocês a dica do que vocês têm que olhar. No caso flavonóis, olhem essa posição. Tem um alfa-flavonol. Quem que é o exemplo dele? Quercetina. Você não precisa saber o que é quercetina, mas você sabe que é um flavonol. E o que ele faz, né? Então tá presente no chá verde, no chá preto, na erva mate. Então são alimentos ricos. O chá de camomila também possui, boldo e morango também possui, mas na forma menos concentrada, tá? Então se a gente quer uma ação anti-inflamatória, a gente quer uma ação anticoagulante, antibacteriana, antihipertensiva, a gente pode fazer o chazinho ali de camomila, de boldo, tá? De morango, que contém esses compostos também. Claro que camomila, por exemplo, o composto que está mais presente nela é o composto calmante, né? Não é um flavonol, mas ele está junto ali na composição. Então, se você está tomando, você já consegue ter ali uma ação anti-inflamatória e tudo mais ali. O boldo também, mesma coisa, a gente toma para as males digestivos, né? Para o fígado, principalmente. Mas tem presente flavonol que também ajuda aí na ação anti-inflamatória. E o morango também, tá? Principalmente o morango seco, né? Então o morango passa pelo processo de secagem, vai concentrar mais esses flavonoides ali dentro, e aí você pode usar esses morangos secos, assim como laranja seca, né? Essas coisas, para conseguir puxar aí o nosso produto, tá? A rúcula, a cebola e a couve também possuem altos teores, né? O problema, gente, aqui da rúcula, da cenoura e da couve é que a gente cozinha. Então, a partir do momento que a gente cozinha eles, cebola roxa, tá, gente? Não cebola branca, cebola roxa. A partir do momento que a gente cozinha eles, a gente pode perder um pouco desse teor. Então, se a gente consumir na forma in natura, é melhor, tá bom? E aí, a gente vai falar agora das antocianinas, né? As antocianinas, que são aí as que tem carga. Então, o que vocês vão olhar? Vocês vão olhar aqui, ó, gente, tem carga, tem antocianina. Então, é característico, tá? Então, elas são chamadas de glicosídeos flavonoides. Por quê? Porque normalmente nessa carga aqui tem sempre ancorado uma molécula de glicose, um açúcar, tá? Tem sempre ancorado um açúcar. Então, a aglicona, que é a molécula totalmente sem açúcar, que é essa aqui que está representada pra gente, ela é conhecida como antocianidina, tá? As antocianinas são bastante solúveis e se acumulam nos vacúolos das pétalas. Então, elas dão cor para as pétalas, tá? São elas que dão cor para as flores. Por que eu tô falando essa diferença, né? Porque quando ela tem açúcar aqui, ela é muito, muito solúvel. Que é a maioria delas, tá? Grande parte. E todas elas se acumulam normalmente nas pétalas. Então, ela dá uns cores às flores que a gente vê, tá? Elas emitem cor vermelho vivo até o azul violeta, tá? E frequentemente é acompanhada por açúcares, aumentando sua solubilidade em água, tá? Por que ela é acompanhada por açúcar, gente? Porque ela tem essa carga positiva aqui, aí ela consegue fazer uma ligação ali, uma ligação no açúcar, o açúcar ataca ela e ela faz um complexo ali, e ela consegue ficar com esses açúcares, tá? Aí aqui todos os tipos de coloração que a gente tem das antocianinas, tá? Então ela, na sua forma pura, ela é bem vermelhinha, assim. Quando ela tem essa moléculazinha de OH aqui, ela fica mais preta. Quando ela tem esse tipo de complexação aqui, ó, ela vira uma chalcona.
cis, acompanhada de açúcar, ó, ela vira amarelo. Quando ela tem o açúcar aqui, o anel aberto, tá? Ela também vai uma cor mais marrom, mais escura. Aqui, quando ela tem uma carga negativa, ó, ela vira uma cor mais azul. E aqui, quando ela tem nenhuma carga e é sempre acompanhada de açúcar, ó, ela não tem carga, acompanhada de açúcar, que é essa mesma molécula, só que acompanhada do açúcar, sem carga, ela já vira uma coisa mais azul, violeta. E as outras cores, professora? As outras cores são como que eu vou dizer? São as junções entre si dessas cores, né? São as misturas dessas cores. Como a gente pode mostrar aqui, ó, tá? Chamada de copigmentação. Então, você tem ela pura aqui, até aqui, puríssima, certo? E aí, conforme ela vai alterando, ela vai ficando aí com dois tipos, né, de coloração. E essas colorações se misturam, chamada de copigmentação. E aí vai dando essas características, né? Algumas mais clarinhas, outras mais vermelhinhos, aí para os morangos, principalmente. Aqui também, roxinhos e tal. E a cor azul é sempre explicada, quanto mais intensa a cor azul, quer dizer que ela já tem um complexo aí com algum metal, tá? Então, essa é a característica principal. Para você obter a cor azul, ela tem que estar complexada com um metal, ok? Com um metal aqui, ó. Isso é muito importante, tá? Porque isso diz muito do solo. Então, se a cor azul tiver pouca intensidade, então quer dizer que essa molécula não tem tanto metal ali, não tem um solo rico para poder se complexar e formar a cor azul. A cor azul é a cor mais difícil de obter na natureza, né? Justamente por conta que ela depende dessa complexação com metais, tá bom? Pode ver que a gente não vê muita coisa cor azul natural, né? A gente vê mais vermelho, mais roxo, amarelo, que são os mais naturais. Aí a azul não é tão comum assim. É por conta disso, tá? Por conta dessa complexação das antocianinas com os metais que precisa acontecer para poder acontecer uma cor azul intensa, tá? E vamos falar então, por último aqui, mas não menos importante, dos taninos condensados, né? Então, os taninos condensados são compostos fenólicos, né? Também solúveis em água, uma massa molar altíssima, entre 500 e 3.000 daltons, ou seja, são moléculas enormes, tá? Eles são compostos responsáveis pela adstringência de muitos frutos. Por exemplo, banana, certo? Banana, quando ela tá muito verde, ela tá marrenta, né? A gente chama de marrenta. Então, toda fruta que tem essa característica de marrenta, quer dizer que ela tem muitos taninos, tá? E eles se ligam na planta, né? Ele é uma defesa da planta contra pragas, porque eles se ligam às proteínas digestivas do inseto. Então, eles dão má digestão. O inseto pode até levar à morte do inseto, tá? E esses compostos também são denominados protoantocianidinas, porque quando eles começam a se quebrar, ou seja, ser hidrolisados, eles vão virar antocianidinas aqui, ó. Então, eles vão virar isso aqui, eles vão se quebrar, certo? Aqui, as ligações, e vão virar antocianidinas. Então, eles vão ficando com pigmento avermelhado. Vou dar exemplo. Maçã. Maçã, a gente não tem maçã verde? A maçã verde é rica em tanino, ok? Conforme a maçã vai amadurecendo, ela não vai ganhando uma coloração vermelha? Então, essa coloração vermelha são as antocianidinas madurando, tá? Algumas outras plantas, como pera, também faz isso. A gente tem todas essas plantas que quando estão verdes, por exemplo, goiaba. A goiaba tá verde, ela tá bem marrenta, assim, a gente sente. E a polpa dela tá mais esbranquiçada. Vocês lembram disso? Então, isso é o tanino. Quando o tanino vai quebrando, aí a polpa vai ficando bem vermelha, né? Então, quer dizer que tá liberando essas antocianidinas, tá bom? E, gente, a gente vai falar agora dos terpenos, tá? Os terpenos,
São moléculas, então, uma classe de compostos que se assemelham a polímeros, tá? Então, vocês vão pensar num joguinho de Tetris. A cada 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, eles se juntam e formam mais um, tá? Então, aqui 5 carbonos se juntam, formam um 10, que junta com mais 5 forma 15, mais 15 junta com mais 5 forma 20, e 15 pode se juntar com outro 15 para formar 30, tá? E esse 20 pode juntar com outro 20 para formar 40, enfim. Então, são joguinhos a cada 5 carbonos, tá bom? Então, eles são divididos em monoterpenos, quando eles têm 10 carbonos, sesquiterpenos, quando tem 15, diterpenos, quando tem 20, triterpenos, quando tem 30 e tetraterpenos, quando tem 40. Então, são a cada 5 carbonos, forma um grupinho aqui, certo? E que via que ele vem, gente? Ele vem da via do ácido mevalônico e do MEP. Ou seja, do MEV e do MEP, tá? Essa via que é uma junção entre a via da glicose com a via da acetil-CoA. E aí eles vão dar os terpenos, ok? Então você vem aqui, ó, gliceraldeído 3-fosfato e piruvato, né? Que vai dar essa outra molécula aqui. Onde que acontece isso? No cloroplasto. E aí eles dão origem ao MEP, tá? Que é a molécula principal. Isso tudo dentro do cloroplasto, tá? Aqui no citoplasma está acontecendo a via do acetil-CoA, tá? A via do acetil-CoA que vai dar origem ao MEV, ao ácido mevalônico, tá? Isso vai juntar essas duas moléculas aqui, ó, dimetialil de fosfato e isoprenil de fosfato. Então, vai juntar duas moléculas, uma vai vir da via do MEV e a outra da via do MEP. As duas vão se juntar e vão formar, primeiro, então, monoterpenos, que vão dar origem a sesquiterpenos, que vai dar origem a triterpenos, que vai dar origem a diterpenos, a tetraterpenos, que é aquilo que a gente já viu lá. E os politerpenoides, que é o quê? Que são uma molécula gigantesca com vários tipos de terpenos. Pode ser uma associação de sesquiterpeno e tetraterpeno, diterpeno e triterpeno, enfim, tá? Então, os terpenos são responsáveis pelos aromas, tá? Pelos aromas das diversas plantas que a gente conhece. Então, eles são conhecidos como óleos essenciais, tá? Então, todos os óleos essenciais, a maioria deles vem dos terpenos, tá? Por exemplo, a gente tem a laranja, o limão, o manjericão, eles soltam aquele cheiro característico, né? Esse cheiro é terpeno, tá? Então, também, como eles são moléculas, né, de carbono, eles podem dar origem aos hormônios da planta, né? Esses hormônios a gente não vai entrar em discussão, mas vocês já viram, né? Os branocinoesteroides, o ácido absídico, as giriberinas, vocês lembram disso? Então, vai dar origem àqueles hormônios lá que são importantes, né, na maturação dos frutos, no crescimento primário e secundário, que são no fruto cair, né, e até na morte mesmo da planta, tá? E eles vão dar cor carotenoides, que são essas cores mais alaranjadas que a gente vê aí nas plantas, tá? Então, essas cores mais alaranjadas, assim, elas são de origem dos terpenos, tá? Na planta, a principal função dele é de repelente para os insetos. Então, como a planta não quer sofrer herbivoria, ela solta esse cheiro para afastar os insetos, tá? E nos atrai, na verdade, né? Mas para os insetos afasta, tá? Então, os principais monoterpenos e sexterpenos, eles são os principais, porque são as moléculas menores, né? E elas são mais voláteis. Então, são moléculas que conseguem aí ir mais longe aí no ar, são voláteis, né? Então, elas costumam receber o nome de óleos essenciais. Então, vamos lá. Primeira classe de terpenos, as saponinas. Então, as saponinas são triterpenos que desempenham um papel na defesa contra os insetos e os micro-organismos. Então, a ação dela é emulsificante, ela forma uma espuma persistente, abundante, né? E recebe o nome de detergente natural. Então, ela é para defesa,
certo? Mas ela recebe o nome de detergente natural. Aí vamos pensar aqui quando a gente fala de detergente, né? Que a gente já fez aí o sabão. Então, essas anteninhas aqui, gente, que a gente vê, ó, tá vendo essas anteninhas? Isso é característica de ser um terpeno, tá? As moléculas de terpeno normalmente são representadas com essa anteninha aqui, ó. Certo? Sempre vai ter essas anteninhas. Eles têm que contar cada 5 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, ó. Formou um grupinho. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Formou um grupinho. Aqui. 1, 2, 3, 4. Formou aqui. 5. 5 aqui, ó. Anteninha. Formou outro grupinho. Tá? Então, assim vai indo, vai formando de 5 em 5 os grupinhos, tá? Um terpeno. Então, ela tem essa parte aqui, né? Vamos pensar no sabão. O sabão tem que ter o quê? Uma parte hidrofóbica e uma parte lipofílica. Então, essa parte inteira aqui, ó, era uma parte lipofílica. E essas moléculas de açúcar que estão ligadas às sapolinas, sempre estão, elas são a parte mais hidrofílica. Então, o sabão não tem que ter essa característica para poder limpar, né? Levar a parte orgânica, se dissolver na água e ir embora. Então, essa característica ela é dada por essas moléculas aqui, tá? Aí a gente vai falar dos carotenos e das xantofilas, tá? Aqui eu continuei com o exemplo das saponinas, tá? Mas é porque esses compostos eles são lipossolúveis nas plantas e eles fazem parte para captar a luz na fotossíntese. Então, os carotenos e as xantofilas são importantes para quê? Para fotossíntese, né? Para os animais, eles servem como antioxidante, dissipadores de radicais livres, tá? O mais famoso é o alfa-caroteno e o beta-caroteno, que são as vitaminas A, né, e B aí, licopeno, são a vitamina A, que é o beta-caroteno, luteína e a zeaxantina. Então, onde que eles são encontrados? No mamão, papaya, na manga, na cenoura, no tomate, no espinafre, no laranja e outros. Então, eles são muito importantes de antioxidantes. São muito usados também na indústria cosmética, né, gente? Para aí feito o anti-envelhecimento dos radicais livres, tá? As pessoas podem tomar licopeno, luteína, zeaxantina aí para aumentar esses efeitos na pele. Então, é muito mais voltado os carotenos e as xantofilas hoje para a parte estética, tá bom? Ah, tá. Aqui a gente tem as atividades, tá bom? Então, observando as formas das estruturas abaixo, classifica-as em compostos fenólicos, em terpenos e substâncias nitrogenadas. Então, eu vou deixar para vocês isso daqui, para vocês estudarem, fazerem, né? Não vou cobrar que entreguem essa parte para mim, mas é importante vocês fazerem para vocês testarem, né? Treinarem aí. E depois vocês podem me perguntar aí as respostas que eu dou para vocês, tá? Isso aqui eu falo também de diferentes terpenos, né? Que foram identificados na cannabis. E aí vocês podem responder. E qual desses compostos naturais é conhecido como detergente natural? Acabei de falar sobre isso, eu acredito que vocês vão se lembrar. Lembrando, tentem fazer essas 3 atividades, gente. São só 3, essas 3 atividades sozinhos primeiro. Então, vejam a aula que eu acabei de dar e tentem fazer a atividade logo em seguida. Então, vocês pausam, ó, fazem essa aqui, pausa, né? Faz ela, pausa, faz essa, sem voltar no vídeo para ver, porque daí pelo menos vocês veem que vocês absorveram. E depois a gente pode corrigir elas em sala de aula aí, né, em um outro momento, ou no WhatsApp mesmo, quem puder, tá? Então essa aula aqui é uma matéria dada para N1, para a gente poder focar mais na prática na última aula de hoje, tá bom? Então é isso. Só sair.